A paz do Senhor seja com todos os que agora nos assistem. Eu estou aqui para mais um vídeo tentar ajudar você a esclarecer as suas dúvidas na palavra de Deus. Para quem não me conhece, eu sou o pastor David Rodrigues e nesse vídeo venho solucionar algumas questões colocadas no grupo do WhatsApp, aonde lá as pessoas têm a liberdade de perguntar e nós, através desses vídeos, estamos com o objetivo de auxiliar e responder esses questionamentos. Eu estou aqui para mais um vídeo. Nós fizemos um vídeo anterior falando a respeito de pré e de pós-tribulacionismo. Eu, particularmente, sou pós-tribulacionista, creio no pós-tribulacionismo, mas respeito quem é pré. Eu consigo ver as pessoas pré e pós-tribulacionistas como irmãos em Cristo. Não é isso que difere ser irmão ou não em Cristo, é apenas uma pequena divergência escatológica, onde uns acreditam de uma maneira, outros de outra. Tem pós-tribulacionistas que não são como eu sou pós-tribulacionista pré-milenista, tem pós-tribulacionistas amilenistas, tem pós-tribulacionistas dispensacionalistas e por aí vai. Isso não é uma heresia de perdição, não é algo que nos separa, apenas divide um pouco das ideias. Mas depois daquele vídeo até conversei com alguns irmãos pré-tribulacionistas, onde eles esclareceram seu ponto de vista também. Um deles foi o próprio obreiro David Camargo, que fez a pergunta no grupo, onde ele esclareceu para mim alguns pontos da doutrina, a qual ele acredita e defende, que é o pré-tribulacionismo. E para fazer jus a isso, a maneira a qual eu posicionei no vídeo a respeito de pré-tribulacionismo não é a maneira que ele crê. Ele crê num pré-tribulacionismo diferente, onde divide a primeira e a segunda fase de uma única vinda de Cristo. Para o pré-tribulacionista, para ele é uma fase, uma vinda depois da grande tribulação. Porém, antes da grande tribulação, um sinal que acontece para que inicie a grande tribulação é o arrebatamento da igreja, totalmente à parte da vinda de Cristo, separado, e algo separado, algo que não faz parte daquele mesmo evento. Eu venho deixar essa nota de esclarecimento para fazer jus a ele que perguntou. Eu estou esclarecendo o ponto de vista pré e pós naquele outro vídeo. E quero deixar claro que o pré que eu posicionei naquele vídeo para tentar fazer você entender não é exatamente a maneira a qual ele acredita, e outros pré-tribulacionistas que eu falei também não, embora aquela seja a posição majoritária, tá bom? Agora, eu estou aqui para outro vídeo. Nesse vídeo não vou falar sobre pré e pós. Na verdade, isso foi só na introdução. Eu quero com você adentrar um outro assunto, um outro tema, e este sim é um tema onde eu vou ter que ser um pouco mais firme e talvez até mais incisivo. Como eu disse, pré ou pós-tribulacionismo, amilenismo, pré-milenismo não são posições como doutrinas de perdição, mas na verdade são posições onde cada um pode ter um pensamento divergente e continuar sendo irmãos. Porém, há algumas seitas pseudocristãs que defendem certas doutrinas, e estas sim são heresias de perdição, são heresias e têm que ser combatidas pela igreja. O que é uma seita pseudo-cristã, pastor? Pseudo quer dizer aquele que é falso, aquele que não é. Então pseudo-cristão é o falso cristão. É aquela seita que leva o nome de igreja cristã, que até se porta, às vezes parece ser cristão, mas não é cristão de verdade. É um falso cristão. Estas são as seitas pseudo-cristãs, e algumas delas até defendem doutrinas a qual nós vamos combater no vídeo de hoje. Nesse vídeo eu vou falar com você a respeito de 4 perguntas, da maneira mais breve que eu conseguir. Tenho novamente as minhas anotações aqui, eu mesmo fiz o esboço, eu mesmo as escrevi, eu mesmo as anotei, assim como anotei na lousa a respeito do que estará sendo discutido no vídeo de hoje. Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar a respeito da pergunta principal desse vídeo. O cristão é obrigado a guardar o sábado? É uma pergunta. Eu vou dizer para você não, não é, e você vai entender o porquê. Mas também, por causa desse tema, desencadeamos em alguns outros, o qual nós vamos solucionar aqui também nesse vídeo. Como por exemplo, se somos salvos pela fé, qual a importância ou qual o valor das obras? Ou até mesmo, qual a doutrina dos apóstolos? E até o que é ou por que fornicação é pecado. Bom, eu quero estar aqui iniciando e dessa vez vou tentar me ater ao máximo na leitura do que eu escrevi, para que eu não deixe passar nenhum ponto e você entenda de uma maneira clara e eficaz a respeito desses 4 assuntos
que hoje eu venho trazer aqui para você. Bom, vamos lá. Devemos guardar o sábado ao Senhor? O cristão ele é obrigado a guardar o sábado? Eu vou introduzir dizendo que algumas denominações, como a Igreja Adventista do Sétimo Dia e até mesmo Batistas do Sétimo Dia, que são chamados cristãos, mas aderem à guarda do sábado semelhante ao judeu, que é o grupo originário dessa prática como devoção a Deus, fazem essa guarda do sábado. Nós não fazemos essa guarda, nós não temos esse costume, embora eles a tenham. Bom, o que acontece? Isso vem de alguns costumes, alguma má interpretação, má leitura, uma má compreensão do que é a primeira e a segunda aliança feita na Bíblia. Ou melhor, a aliança de Moisés e a aliança de Cristo. A aliança feita no Sinai e a aliança feita na cruz do Calvário. Essas denominações guardam o sábado. Por que nós não guardamos? Primeiro, porque nós acreditamos que esse é um mandamento apenas para os judeus. Como eu disse, essa prática se origina com o povo judeu. O povo judeu até hoje é obrigado a guardar o sábado. Nós cristãos não temos tal obrigação. Então, primeiro, nós não acreditamos porque esse é um mandamento para o judeu. O cristão não tem a obrigatoriedade da guarda do sábado. O judeu tem. Até os dias de hoje, judeu tem que guardar o sábado porque é a aliança perpétua de Deus com o povo judeu, mas não com o povo cristão. Segundo, porque existe a aliança de Deus com Moisés no Sinai, mas também existe a aliança de Cristo no Calvário, e nós, igreja, estamos na aliança de Cristo e não na aliança de Moisés. Terceiro, porque essa prática não foi trazida por Jesus nem por seus apóstolos para a igreja, mas é algo totalmente destinado ao Antigo Testamento. No Novo, a gente não encontra nenhuma ordenança sobre guardar o sábado ao Senhor. Quarto, porque não há um texto no Novo Testamento que diz que é necessário guardar o sábado. Bom, nós somos cristãos, então eu não vou debater a ideia do sábado para o judeu. Como eu bem disse, o judeu até hoje, se ele quiser ser judeu, se alguém não denominacional quiser ir para o judaísmo, alguém não convertido, não crente, quiser ir ao judaísmo, ou até mesmo cristão, quiser ir para o judaísmo, indo para o judaísmo, ele será obrigado a guardar o sábado. Para o judeu, o sábado é obrigatório, não tem como nós entrarmos nessa discussão, porque sim, todos os judeus defendem que são obrigados a guardar o sábado. Porém, para o cristão, não. Então eu quero debater aqui, não a respeito da guarda do sábado para o judeu, mas da guarda do sábado para o cristão. Adventista do sétimo dia, batista do sétimo dia, igrejas que guardam o sábado hoje, se dizem cristãs, realmente há necessidade do sábado? Essas igrejas devem obrigar os membros a guardar o sábado? Os membros, os crentes hoje, são obrigados a isso? De modo nenhum. O sábado não tem só um problema teórico, mas ele também tem um problema prático. Primeiro, se fosse vigente o mandamento para a guarda do sábado, qual seria o sábado a ser guardado? É o primeiro ponderamento que eu faço. Qual horário a qual horário? Baseando-se em qual lugar do mundo? Porque a gente sabe que hoje a fé cristã sai do território judaico, sai do território de Israel, e nos lugares do mundo afora onde o evangelho é pregado, há uma diferença de fusos horários. Ou seja, pode ser que aqui, agora, enquanto eu gravo esse vídeo, sejam 8 horas da noite, 7, 6 ou 5. No Japão, no outro lado do mundo, será exatamente ou basicamente o mesmo horário, só que oposto. Se são 3 da tarde, estará lá próximo às 3 da manhã. Se são 2 da tarde, lá será próximo às 2 da manhã. Sempre um horário espelhado, um horário oposto colocado no outro lado. Então eu pergunto, qual sábado deve ser guardado? De que horário a qual horário? Baseando-se em qual região do mundo? Nós não temos essa resposta. Na verdade, talvez pessoas comecem a guardar o sábado antes e outros comecem a guardar o sábado depois. Qual é o horário certo para se guardar o sábado? A gente entende que o sábado não é mais guardado por todos no mesmo instante, exatamente pela diferença do fuso horário. Mas eu vou aqui debater alguns argumentos usados pelos sabatistas. Jesus é o maior exemplo e ele guardou o sábado, é o primeiro argumento. O segundo, Jesus em João 15 diz ser fiel aos mandamentos de Deus, é o segundo argumento.
O terceiro, o sábado está inserido nos 10 mandamentos. É o terceiro argumento. E o quarto, o cristão deve cumprir todos os 10 mandamentos. Vamos responder isso por partes. E a gente vai avançando nesse assunto. Vamos por primeiro. Jesus é o maior exemplo e ele guardou o sábado. Algumas pessoas, para combater isso, vão usar textos como Lucas 6,18, que mostra Jesus colhendo espiga no sábado com seus apóstolos, ou Marcos 3, do 1 ao 6, que Jesus cura um homem da mão ressecada num sábado, ou até mesmo Lucas 13, do 10 ao 17, onde Jesus cura uma mulher no dia de sábado. Talvez João 5, do 1 ao 18, que Jesus cura um paralítico no tanque de Betesda, também num sábado. Por que apresentar estes textos como um argumento de que o sábado não foi vigente ou que Jesus descumpriu o sábado? Na minha opinião, não é uma boa escolha de argumentação. Primeiro, porque Jesus nasceu e viveu debaixo da lei mosaica. Jesus nasceu em Belém da Judéia, foi criado em Nazaré, ele viveu como um judeu, nasceu judeu e, portanto, o judeu tem uma aliança perpétua com Deus, na qual Jesus Cristo cumpriu de maneira perfeita. Se nós dissermos que Jesus quebrou o sábado e por isso não é mais eficiente o sábado hoje, nós estaremos entrando num problema maior, de dizer, se Jesus quebrou a lei de Moisés, logo Jesus é pecador. E essa não é uma verdade. Isso é uma mentira e uma grande mentira. Nós teríamos que atribuir que Jesus quebra a lei naquele momento, e isso não é real. Bom, para quem não sabe, o Novo Testamento, embora a Bíblia apresente os seus textos com o nascimento de Jesus em Mateus 1, logo quando se inicia o Novo Testamento, o Evangelho de Mateus, primeiro, que não foi o primeiro evangelho a ser escrito. E outra, enquanto escrito o Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas ou de João, que narra a vida de Cristo, nós vemos que o Novo Testamento ali está sendo narrado, mas ainda não era vigente, ainda não entrava em vigor. O Novo Testamento não começa quando Jesus nasce. O Novo Testamento, no caso, a ordem, a nova aliança em vigor, entrando em vigor, ela não entra em vigor quando Jesus nasce. Ela entra em vigor quando Jesus morre. A gente vê isso em Hebreus 9, 16 até o 18. Diz assim: no caso de um testamento, é necessário que se comprove a morte daquele que o fez, pois um testamento só é válido no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo aquele que o fez. Por isso, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Então dizer que Jesus quebrou o sábado é atribuir a ele, quanto judeu, pecado. E Jesus nunca pecou. Na verdade, ele foi a única pessoa que nasceu livre do pecado original, uma vez que o pecado entrou pelo Adão, e ele, na verdade, é filho apenas de uma mulher e não de um homem com uma mulher. Isso é algo que faz Jesus estar livre do pecado original, e não só isso, ele é pleno homem, como também é pleno Deus. Olhando assim, a gente vai analisar textos que mostram que Jesus não pecou. Por quê? Porque ele não quebrou o sábado, nele não havia pecado. Olha o que diz 1 Pedro 2,22. Ele não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. 2 Coríntios 5,21. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. De quem o texto está falando? Está falando de Jesus Cristo. Hebreus, capítulo de número 4, verso 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, pois, tendo sido tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. João 8,46. Quem dentre vós me convence do pecado? É a pergunta de Cristo. Se digo a verdade, porque vós não credes em mim. Com base nesses textos, nós vemos que Jesus não pecou. E como estava na antiga aliança, ele não quebrou o sábado. Então, se ele não quebrou o sábado, o que ele fez no sábado? Bom,
Jesus ensinou que os fariseus estavam equivocados no que realmente significava a guarda do sábado. Por exemplo, onde estava escrito no sábado que não era permitido curar ou que não era permitido fazer o bem? Jesus, ele ensinou: qual dentre vós, se uma ovelha cair numa vala, não vai lá estender a mão e pegá-la, sendo o dia de sábado? Bom, todos a resgatariam. Então é lícito fazer o bem até mesmo no sábado, porque não foi o homem criado para o sábado, mas o sábado foi criado por causa do homem. Então isso é um argumento para que eu guarde o sábado. Jesus guardou, não quebrou, como eu acabei de provar para você. Então é um mandamento. A igreja tem que guardar o sábado? Negativo. Na verdade, Jesus Cristo, contra o judeu, teve que guardar o sábado, e ali está mostrando algo que é descritivo e não prescritivo. Ou seja, não é uma ordem, é apenas a narração dos fatos que aconteceram. Nós vemos aqui que os outros argumentos, igualzinhos a estes, são totalmente quebrados quando a gente faz a diferenciação das alianças. Jesus foi fiel aos mandamentos, o sábado está nos 10 mandamentos, o cristão deve guardar os 10 mandamentos, são os argumentos que vêm. Tudo isso é respondido quando a gente tem a aliança de Moisés e a aliança de Jesus explicada para todo mundo. A aliança de Deus com Moisés, no caso, e com o povo de Israel, a aliança de Jesus Cristo com a igreja. Vamos lá. Eu não entendo por que os 10 mandamentos têm todo esse peso na mente dos crentes. Talvez seja por causa do catolicismo, por causa de novela, porque tem muitas pessoas que assistiram os 10 mandamentos, a novela, e ficou com isso na mente. Até talvez seja porque o catolicismo, na verdade o catecismo católico, altera parte desta questão dos 10 mandamentos e talvez fica isso na cabeça do crente. Mas os 10 mandamentos são marcas também da antiga aliança. Vamos analisar a nova aliança, o que ela diz. Você vai entender a diferenciação logo logo. Na nova aliança, Colossenses 2:16, esse texto aqui diz assim: portanto ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou por causa da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. O que é ser sombra? É como, talvez não consiga dar esse exemplo, mas eu coloco a minha mão aqui. Aqui embaixo aparece a sombra da minha mão. A mão verdadeira é essa, mas a sombra você vai conseguir olhar e falar: não, eu vejo, é uma mão, parece uma mão, tem 5 dedos, tem o formato de uma mão, mas você não sabe se realmente é. Pode ser apenas uma estatueta com o formato da minha mão, pode ser algo que apenas simboliza a mão, mas não é como a de verdade. Também o sábado é apenas algo que simboliza o que Cristo faria pela igreja, mas não é o fim, é apenas um meio para mostrar a grandeza e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, Romanos 14, do 1 ao 23, em especial o verso 5 eu quero ler para você. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga igual todos os dias. O contexto mostra que mesmo assim Deus os recebeu. Tanto os que fazem diferença de dias, quanto os que julgam igual todos os dias, Deus recebeu a todos como seus. Portanto, também quero ler Gálatas 4, do 1 ao 11. Digo, pois, que todo tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo, preste atenção, dos primeiros rudimentos do mundo. Verso 4, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Aqui a gente tem uma diferença de sob e sobre. Um quer dizer está inserido na, e o outro quer dizer estar acima da. Jesus não veio acima da lei, mas veio nascido de mulher, debaixo da lei. Por isso ele serviu a lei, seguiu a lei, para redimir, é o verso 5, os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. 6. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama Abba, significa Pai.
assim que já não é mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Mas quando não conheceis a Deus, servireis ao que por natureza não são deuses. Preste atenção. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos de Deus, como tornais outras vezes a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo estão querendo servir? Olha o verso 10, o que são esses rudimentos? Ele explica: guardais dias e meses e tempos e anos. Olha o verso 11, receio eu de vós que não haja trabalhado em vão para convosco. Ou seja, Paulo estava achando, até pensando, que tinha trabalhado em vão para com os irmãos da Galácia, por causa que os Gálatas estavam voltando às antigas práticas da lei, aos antigos rudimentos. Paulo exorta o povo que voltar a isso faz com que ele se questione: será que eu trabalhei em vão? Algumas pessoas vão citar logo mais, algumas pessoas vão citar alguns outros argumentos. Eu aqui estou debatendo esses, não todos, porque senão não tenho tempo. Mas eu também vou fazer citações. Logo, vou citar também os adventistas, apenas para dar um exemplo. Não com o intuito de ofender, apenas de explicar uma coisa que eu, no ponto de vista bíblico, acho oposto ao que a palavra diz. Bom, algumas pessoas têm dificuldade de visualizar a diferença entre duas alianças. Jeremias 31:31 vai nos mostrar uma promessa. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei um novo concerto com a casa de Israel e com a casa de Judá. Concerto aqui tem um sentido de pacto. Eis que farei um novo pacto com a casa de Israel e de Judá. O verso 32, não conforme a aliança, preste atenção, não conforme, ou seja, é uma oposição, não será igual, não será semelhante, será diferente. Verso 32, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Estes são os hebreus, os judeus que saíram da terra do Egito. Porquanto eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Verso 33, mas este novo pacto que farei com a casa de Israel depois desses dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior e escreverei-a no seu coração, e eu serei seu Deus e eles serão meu povo. Como nós lemos, a nova aliança é diferente da que foi feita com os antepassados. Logo, diferente daquela aliança que tem como base os 10 mandamentos. O novo pacto começa com a morte de Jesus, a nova aliança. E por isso nós não seguimos a antiga aliança, porque seguimos a Cristo. Pastor, então eu não sou obrigado a guardar o sábado? Então eu posso abandonar também os outros 9 mandamentos, porque fazem parte da antiga aliança? Eu poderia responder para você que sim, porque isso é da antiga aliança. Mas por que a minha resposta é não? Porque 9 dos 10 mandamentos, apenas o sábado, não é repetido no Novo. 9 dos 10 no Novo você encontra. No Novo o quê? No Novo Testamento. No Antigo Testamento nós vemos em Êxodo e em Deuteronômio, por sinal Deuteronômio 5, nós vemos ali o texto apresentando os 10 mandamentos para o povo de Israel e uma antiga aliança. Se no Novo Testamento não houvesse a repetição de nenhum deles, nós não seríamos obrigados a seguir nenhum dos 10. Seriam apenas para propósito moral e não dissertativo. Não seria algo para colocar como imposição de regra. Mas por que ainda é regra? Por que não pode matar? Por que não pode roubar? Por que não pode adulterar? Não pode, porque no Novo Testamento você vai encontrar a palavra falando: os adúlteros não vão herdar o reino de céu, os homicidas não herdarão o reino dos céus, os ladrões não herdarão o reino dos céus, os avarentos, os que roubam, os que têm a cobiça, não herdarão o reino dos céus. Porque no Novo Testamento você vai ver a palavra mostrando que você só pode ter um Deus diante de você e não ter outros deuses diante do Senhor. Porque no Novo Testamento mostra que só o Senhor teu Deus você vai honrar
honrar e só a Ele você vai servir, porque o Novo Testamento mostra que nós temos que honrar pai e mãe e não podemos dizer o nome do Senhor em vão. Este parece ser difícil de provar, mas na oração do Pai Nosso, Jesus vai dizer: santificado seja o teu nome, referindo-se ao nome de Deus. Quando nós pegamos a respeito de Tiago, falando a respeito do nome de Deus, ele vai dizer: não jureis nem pelo céu, nem pela terra, para que não entendes em tentação ou condenação. Ou seja, jurar pelo céu, jurar por aquele que está no céu, que é Deus, faz com que haja condenação na vida do crente. Então ali, de uma maneira simples para você, se tu estiver com o nome de Deus em vão, tu vai para o inferno. É o que o apóstolo Tiago está explicando para a igreja. Então é sim repetido no Novo essas ordens do Antigo, com a exceção do sábado. No sábado não há, no Novo Testamento não há esse problema do sábado. Vamos lá, e aqui falando do sábado, embora o Novo Testamento não cite, tem pessoas que ainda seguem o sábado por causa de coisas externas e não bíblicas, que é o caso dos adventistas, que eu disse que iria citar aqui. Os adventistas, eles vêm mostrando a guarda do sábado não só pela escritura, mas porque eles têm uma fonte extra bíblica que eles consideram inspirada, como a escritura é, que são os ensinos, os escritos de Ellen White. Nós vemos que houve até na época uma grande polêmica, é de conhecimento público, que a senhora Ellen G. White copiou, plagiou na cara dura diversos de seus ensinamentos. Então eu pergunto, será que estes também eram inspirados? Será que estes também vieram do Espírito Santo? De alguém que toma dos outros, quando a Bíblia, que eles defendem na lei, não roubarás, não furtarás, e ela furta o conhecimento das pessoas? Isso não é correto, isso não é inspirado pelo Espírito Santo, porque isso não é um fruto do Espírito Santo. Ellen White, em certa vez, fala que o sábado importa em salvação eterna. Isso complica muito. Por que complica muito? Agora eu vou aproveitar e entrar na pergunta: se somos salvos pela fé, qual o valor das nossas obras? A senhora Ellen White diz que as obras, até mesmo a guarda do sábado, importa em salvação eterna. Eu digo o contrário, e não digo com base em mim mesmo, como essa mulher meio biruta faz, não. Eu digo com base na escritura. Por quê? Porque as obras não servem para nada no que diz respeito à salvação. Se a salvação é pela fé, qual o valor das obras? Na salvação? Nenhuma. Não importa o que você faça. Tem outra seita pseudo-cristã, a Legião da Boa Vontade, que diz que você é salvo por causa das boas ações. Isso é uma mentira, isso é uma heresia, isso é algo que não passa no crivo das escrituras. Então eu vou dizer para você, nós não podemos cair em algo chamado pelagianismo, que diz que você pode ser salvo pelas suas atitudes, pelas suas obras. Essa declaração problemática da Ellen White faz com que você que não guarda o sábado seja alguém que não tem o selo de Deus. E não tendo o selo de Deus, você não é salvo sem guardar o sábado. Isso é uma mentira. Por quê? Porque a salvação não vem da gente. A salvação é um esforço unilateral de Deus. Só Deus pode salvar. O homem não pode dar um passo em direção a Deus porque ele é depravado. É Deus quem dá o passo em direção ao homem. E o homem estaria apenas recebendo de graça a salvação pela graça, sem pagar nada por isso. Se você tem que fazer 1% na salvação, já não é mais graça, já não é de graça. É algo que você participa também. E a Bíblia não mostra isso. Efésios 2:8 diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. João 5:24, eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Jesus falando, tu não és salvo, tu não passa da morte para a vida por causa da obra, é porque você crê nele e naquele que o enviou, no caso Deus Pai. Romanos 3, nós vemos do 21 ao 28, o contexto falando a respeito da salvação, mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei.
da qual testemunha a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante ao quê? Mediante a fé. E a fé em quem? A fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Romanos 5, 1 e 2. Tendo sido, pois, justificados pela fé, não pelas obras, não pela guarda do sábado, que uma louca vem falar, mas pela fé. Sendo justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes. Graça na qual estamos firmes. Não é lei que estamos firmes, graça que estamos firmes. Olha isso. Ele vai dizendo, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Romanos 1,17, para sair desse assunto. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Romanos 1,17, como está escrito, o justo viverá pela fé, não pelas obras, pela fé. Então a salvação é pela fé. E todo crente salvo em fé, pela fé em Cristo, ele apresenta a obra. Qual a importância das obras? Para a salvação? Nenhuma. Nada do que você faça como obras compra a tua salvação eterna. Mas então, para que serve a obra? Primeiro, o apóstolo Tiago vai falar no capítulo 2, verso 18. Mas dirá alguém, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé através das minhas obras. Então vamos lá. Eu não faço as obras para ser salvo, mas porque sou salvo, faço as obras que Cristo me pede a fazer. Primeiro, as obras servem para dar testemunho de que você realmente foi salvo. Não testemunho para Deus. Você não precisa provar para Deus que você é salvo através das obras, porque Ele sonda e conhece o íntimo do teu coração. Mas o testemunho da salvação, pelas obras, você dá aos homens. Então as suas obras servem de testemunho para os demais. Segundo, obras não salvam, mas obras condenam. A Bíblia vai nos ensinar que se você tem obras de perdição, você é perdido. Se você é homicida, você é perdido. Se você é bêbado, ladrão, adúltero, mentiroso, se você é avarento, se as obras da carne de Gálatas 5 vêm sobre a tua vida, você é perdido. Então a obra não salva, o que salva é a fé, mas a obra condena. Se a tua obra não é obra de quem tem fé, a tua obra é de quem é condenado. Logo, tua fé nunca foi verdadeira em Cristo. A salvação é pela fé, mas a sua condenação é quando as tuas obras negam a tua fé. É o que Hebreus fala. Se continuarmos pecando voluntariamente, já não resta mais sacrifício. De novo nós estamos crucificando o Filho de Deus, e não tem perdão para isso não. Terceiro, as obras para os salvos geram galardões eternos, ou seja, as tuas obras aumentam, geram algo no céu para quem já é salvo. Quer dizer, sou salvo, pratico obras, faço as obras, e isso vai acumulando bênçãos na minha vida, bênçãos eternas. E estas obras não estão associadas à obra da lei de Moisés. Essas obras não quer dizer eu guardo o sábado porque os outros vão ver que eu sou crente. Essas obras aqui são as obras da aliança de Cristo que Tiago vem falando. Então eu quero aproveitar e já responder também a pergunta do nosso irmão Cristiano, que é essa aqui: qual a doutrina dos apóstolos? Bom, a doutrina de Jesus e dos apóstolos é aquela que foi deixada para nós seguirmos. É entregue por quem? Por Jesus ou pelos apóstolos. Primeiro, tudo que Jesus ensinou de forma ordenativa para a igreja é doutrina de Jesus e dos apóstolos. Segundo, tudo que os apóstolos, que Jesus mesmo escolheu, tá? Não são apóstolos que hoje se intitulam autoapóstolos ou coisa do tipo, que não passa também pelo crivo da Escritura, porque Escritura, a Bíblia, mostra algo que é necessário para que seja um apóstolo chamado por Cristo. Eu não vou hoje debater, entrar no mérito do apostolado, se existe hoje isso mesmo, se não existe, se é um título a mais, a menos, se muda alguma coisa na vida do crente. Eu não vou entrar nesse mérito, mas os apóstolos que o Jesus escolheu, que o próprio Senhor elegeu, o que eles escrevem para a igreja como regra,
vira ordem também. Então essa é a doutrina de Jesus e dos apóstolos. Por exemplo, Atos 15, do 1 ao 29, Paulo e Barnabé discutem com os da seita dos fariseus que queriam circuncidar os gentios e mandar guardar a lei de Moisés. E a conclusão da conversa é essa, Atos 15, do 1 ao 29, eu vou ler o 28 e 29, só os finais. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais peso algum, senão as coisas necessárias, que vocês se abstenham das coisas consagradas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação, das quais coisas bem fazeis, se vos guardardes, bem vos vá. Ou seja, todos os fardos colocados além do que Jesus e seus apóstolos deram são doutrinas de homem, não salvam e só pesam sobre a igreja. Tudo que vem como ordem, baseado num texto veterotestamentário, ou seja, do Antigo Testamento, que Jesus não replicou, que os apóstolos não replicaram, são fardos humanos, fardos da lei de Moisés que as pessoas da seita dos fariseus queriam trazer para dentro da igreja. Se você acha certo guardar parte da lei, porque assim fica mais ordenativo na igreja, saiba, tu não é cristão de verdade, tu é meio cristão, meio da seita dos fariseus. Não, eu acho que a lei ela tem que ser seguida, então tu não tem que ser cristão, tu tem que ser judeu. Pela mesma lei que você zela e que você quer ser salvo, é a mesma lei que condena. Mas a graça que tu não faz nada para merecer é o dom gratuito de Deus que te conduz para a vida eterna. O que o Senhor Jesus falou em Mateus 23:13: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês fecham o reino do céu diante dos homens. Vocês mesmos não entram e não deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. No mesmo capítulo 23 de Mateus, nos versos 24 até o 28, Jesus mostra que os homens estavam coando mosquitos e engolindo os camelos. Até para comparar, a gente pode responder a pergunta que foi feita: por que fornicação é pecado? Bom, primeiro porque está escrito Atos 15, 28 e 29, a gente leu: pareceu bem ao Espírito Santo e aos apóstolos ensinar que isso é pecado. Então é pecado. A gente não precisa voltar para o Antigo Testamento, falar como era o casamento, falar como era a união, falar sobre conjunção carnal. Se está escrito que é pecado, a gente não tem que tentar procurar assuntos fora da Bíblia, veterotestamentários, pseudepígrafos, apócrifos, deuterocanônicos, para a gente olhar e falar assim: olha, mas aqui, nesse livro que nem faz parte da Bíblia, aqui ó, está dizendo que não é pecado. Então joga esse livro fora e fica com o que a Bíblia diz. Ao invés de ouvir o que os outros falam, fica com o que Jesus falou, fica com o que os apóstolos falaram. Eu quero dizer aqui que se o Senhor ensinou a respeito de algo, aquele algo se torna normativo, se torna regra, se torna lei. Quando a gente vê a respeito disso, esses fardos pesados que o fariseu colocava era lei desnecessária. Aonde está escrito na Bíblia que você não pode usar uma calça? Aonde está escrito na Bíblia que a sua vestimenta, gente, tem até uma pergunta sobre modéstia que eu vou entrar num outro vídeo, não é um assunto desse. Aonde está escrito que modéstia é você pegar e se vestir com uma roupa denominacional, ou se comportar de uma maneira que não é bíblica, só para agradar os homens? Isso é um fardo pesado, isso é algo desnecessário, isso é algo que Jesus criticou, isso é algo que Paulo criticou, isso é algo que os discípulos, os apóstolos e Jesus não aceitaram. Eu já estou encerrando já. Quando a gente olha para o sábado, isso não acontece, não é igual a fornicação que os discípulos falaram: isso aqui é pecado. Não é igual a doutrina dos apóstolos, não é igual a salvação pela fé e a obra na salvação não servir. A obra é apenas o testemunho de que você é salvo de verdade. Agora a gente não acha no Novo Testamento um texto que fala do sábado como ordem. Aí vai ter um sabatista vindo falar comigo a respeito do texto de Mateus 24 e 20. O texto diz: orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno e nem no sábado,
Primeiro, vamos quebrar isso agora. Para ser uma ordem é necessário ter um verbo no imperativo. Mas o único verbo que está no imperativo é o orem e não o guardem. Então em Mateus 24:20 está dizendo: ora para que a vossa fuga não caia no inverno e nem no sábado. Não está dizendo guarda o inverno, guarda o sábado, até porque seria essa a implicação. Se esse texto do Novo Testamento fosse um texto que manda guardar o sábado, nós deveríamos guardar também o inverno, porque está na mesma perícope, está na mesma frase, está junto ali no mesmo contexto, está tudo certinho. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado. É para guardar o sábado? Começa a guardar o inverno também. Guarda a primavera, viva normal, verão, outono. Quando chegar o inverno, se tranque em casa. Tu não pode fazer mais nada, porque a lei manda agora guardar o inverno. Isso não é verdade. Isso é um texto informativo, descritivo e não normativo. Não é um texto de ordem para a igreja. Novamente, a gente entra para o problema prático. A ordem do sábado é para o povo que Deus tirou do Egito. A gente vê isso em Deuteronômio 5, do 1 ao 22. Eu vou falar o verso 6 que diz assim: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Você foi tirado do Egito, meu irmão? Não, eu não fui. Então o sábado não é para você. Não, mas aí vai ter gente dizendo assim: espiritualmente eu fui tirado do Egito. Pois então, se você alegoriza o Egito para algo espiritual, a gente também alegoriza o sábado. Não pare pela metade, faça pelo completo. Se espiritualmente tu saiu do Egito, o sábado se torna espiritual e não literal. Então você descansa espiritualmente em Cristo, não literalmente em um dia. Alegoriza por completo, não metade do versículo. Até porque a gente volta. Qual sábado tem que ser guardado? Qual sábado a gente vai guardar? Eu guardo o sábado desse, eu guardo o sábado daquele? Não tem como. A gente não tem. E outra, é possível guardar o sábado hoje com a regra da Bíblia? Não é. Na lei do sábado, você não podia trabalhar, mas não é só você. Seu filho não podia trabalhar. Não é só isso, seu servo não podia trabalhar. E se você for seguir toda a lei, não é só o sábado que tu tem que guardar, não é só os 10 mandamentos, porque a lei judaica está composta por 613 mandamentos. Tem mandamento que hoje você não consegue cumprir ainda que você queira, seja você cristão ou judeu. Por quê? Porque não tem mais tempo. E grande parte desses mandamentos eram cumpridos no tempo. Tem ordens que você não consegue cumprir, alguma talvez você seja homem. Tem ordens que são para mulher, você não cumpre. Então não tem como cumprir toda a lei. Não tem como fazer tudo o que a lei manda, não tem como guardar de maneira perfeita. Eu vou até fazer uma pergunta para quem quer guardar o sábado mesmo assim, embora já tenha sido mostrado aqui que não tem como. O que você compra no mercado, será que foi colhido ou plantado no sábado? E na plantação, será que tinha mais de um tipo de alimento na mesma plantação? Porque a lei falava que isso não podia. Será que foi processado ou embalado no sábado? A roupa que você veste, será que foi costurada no sábado? Ou o algodão colhido no dia de sábado? Ou do que é feita a sua roupa? Será que é mais de um tecido? Porque a lei falava que 2 tecidos na mesma roupa não podia. Tua roupa é de algodão e poliéster, pela lei, tu tá condenado, meu irmão. Olha o que a lei dizia. A lei é pesada demais. Ah não, mas o sábado tem como guardar de maneira perfeita? Não tem. Então você está quebrando o sábado se você quer guardá-lo. E se você já quebrou o sábado, sinto muito, não era nem para você estar assistindo esse vídeo. Era para você estar embaixo da terra ou cremado num monte de cinza. Por quê, pastor? Porque Êxodo 31:14 diz: guardais, pois, o sábado, porquanto é um dia santo para vós. Vós quem? Judeus. O texto está em Êxodo 31:14. Olha o que diz: quem o profanar, profanar quem? O sábado, deverá ser castigado com a morte. Todo que realizar neste dia algum trabalho será exterminado do meio do povo. Então, em resumo, a lei é pesada demais. Tu quer guardar o sábado? Algum dia tu já errou no sábado e não quer a graça, quer a lei? Começa cortando o próprio pescoço, tu tem que ser punido com a morte. A lei é muito pesada pra gente seguir. Não tem como. A gente aprende isso no Novo Testamento. Tiago 2:10-13. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos.
Porquanto aquele que disse não adulterarás também ordenou não matarás. Ora, se você não adultera, mas você mata, você vem a ser transgressor da lei da mesma forma. O que Tiago está ensinando é mostrando que a lei nunca aperfeiçoou ninguém. A lei nunca trouxe salvação para ninguém. Pelo outro lado, a lei traz condenação. Os 10 mandamentos servem de padrão moral para o crente. Ou seja, por que Deus fala não adulterarás? Porque Ele é Deus fiel, e você tem que ser fiel, porque é imitador de Deus. Efésios 5 diz. Por que Deus fala não matarás? Porque Ele é o autor da vida. Por que Deus fala para você estar honrando o pai e mãe? Porque você tem que honrar também o teu Deus. Então é tudo algo que mostra como deve ser a moral do crente. Você não cobiça, porque o teu Deus não é Deus cobiçoso, é Deus pronto a entregar. Então, quando nós vemos essa questão, Tiago falando da lei, ele não está falando segue a lei direitinho, porque se você errar em um ponto, tu é condenado. Ele está falando, tá tentando seguir a lei ainda, sabe que não dá, tá seguindo os 612 mandamentos, nos 613 tu errou, tu foi culpado dos outros 612 do mesmo jeito, fez até aqui tudo certinho, errou aqui no final, pode voltar do zero, amigão, tu é culpado de toda a lei. É o que dizia a palavra, é o que diz a palavra do Senhor em Tiago. Olha só, Jesus te livrou da lei, porque tudo isso é sombra do que haveria de vir. A gente leu isso no começo, meu irmão. Mateus 11:28 diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. O sábado é uma sombra de Cristo. Nós não descansamos em um dia, a gente descansa em Jesus. Ele é o nosso descanso. A gente não vai para o sábado quando está cansado. A gente não espera chegar ao final de semana. A gente bate o joelhão no chão e vai falar com Jesus: Jesus, traz descanso para minha alma, porque eu estou aflito, estou sobrecarregado, estou cansado e não consigo esperar o sábado. Eu preciso de ti. E aí Jesus traz descanso para nossa alma. Por não haver uma ordem no Novo Testamento para guardar o sábado, eu vou dizer, o sábado se tornou antiquado. Como assim, pastor? A aliança de Moisés não é ordenativa, ela é só para moral. Por quê? Porque é uma aliança antiquada para o cristão. Prova para mim, Hebreus 8:13. Ao clamar ou chamar de nova aliança, ele tornou antiquada a primeira aliança. E o que se torna antiquado está envelhecido e logo vai desaparecer. Eu não sei porque ainda na vida do crente as ordens do Antigo Testamento da outra aliança ainda não desapareceram. A ordem para o crente, a ordem de Cristo, é a ordem dos apóstolos, é a doutrina dos apóstolos, o que Jesus entregou e os próprios apóstolos escreveram. O resto é moral, para ensinar, para aprender, para gerar conhecimento, para gerar em nós comoção pela palavra, desejo de entender mais de Deus, mas nunca para dar uma ordem. Senão, a mesma ordem que veio para Abraão mandando entregar o filho deveria vir para nós. Quando lemos, opa, calma aí, isso aconteceu. Aquilo não é uma ordem, aquilo é uma descrição. Está narrando os fatos acontecidos. Agora, se o crente deseja guardar o sábado, ou o domingo, ou a quarta, ele pode, ele pode. Eu posso guardar um dia, eu posso pegar e nesse dia separar para mim e ter um momento com Deus. Não só pode, como deve. A questão é, você não é obrigado a guardar o sábado para ser salvo. Não é obrigação guardar sábado ou domingo para ser salvo. Nenhum dia que você guardar vai te fazer ser salvo. Na verdade, o catecismo católico, no lugar de guardar o sábado, está escrito guardar domingos e feriados. Isso é errado e é pior. Por quê? Está errado porque está mandando guardar o dia e isso não salva ninguém. E isso foi abolido. Outra coisa, está mudando a escritura, está adicionando peso a mais e desnecessário. E além do mais, está mentindo, porque isso não está escrito em nenhum lugar da Bíblia. Então é ainda pior. Agora, se a sua escala de trabalho faz você trabalhar na segunda até sexta, você tem sábado e domingo livre, nesse dia que você tem livre, faz um jejum, ora, lê a palavra, não porque é sábado, mas porque você está perto de Deus. Não para ser salvo, mas porque você é salvo. E sendo salvo,
Tem que haver o desejo de estar perto de Deus. Ah, eu trabalhei a semana inteira, na quarta-feira é minha folga. Na quarta-feira faz um jejum, se consagra a Deus. O que não dá para fazer é abandonar totalmente o que o Senhor diz, é abandonar a moral do sábado que diz: 6 dias vai trabalhar e 1 dia vai dedicar para Deus. O negócio é o seguinte: dedica para Deus, não por obrigação, mas por amor. Dedica para Deus em nome de Jesus. Esse é o ensinamento aqui que eu trago com base nisso aqui. Eu quero que você entenda que a doutrina dos apóstolos, a fornicação, a salvação pela fé, as obras, o sábado, tudo isso aqui eu tentei esclarecer ao máximo, mas não dá tempo de esclarecer tudo. Talvez não ficou totalmente entendido a fornicação, eu não entrei nos pormenores. Ah, mas é pecado por causa disso, é pecado por causa daquilo, é a conjunção carnal, é isso. É pecado porque os apóstolos disseram ser pecado em Atos 15. Então é pecado. No verso 29 está escrito que a fornicação é pecado. É pecado. Ah não, mas vamos procurar. É pecado. Se você quiser que eu entre nos pormenores, pode avisar, eu entro. Mas não há necessidade, é pecado e é pecado. Por quê? Não importa, é pecado, meu irmão, é pecado. Ah não, a doutrina dos apóstolos ainda não entendi. O que é e o que não é a doutrina dos apóstolos, irmão? A doutrina dos apóstolos está nos 27 livros do Novo Testamento. Se eu vier aqui ensinar para você os 27 livros do Novo Testamento, eu vou precisar de pelo menos uns 10 vídeos para cada livro. E aí a gente vai ficar com 270 vídeos e ninguém vai conseguir assistir. Mas se você dedicar 270 dias para a leitura da Bíblia, você vai perceber que você vai ler ela inteira. Não vai ser só o Novo Testamento, vai ser Antigo e Novo. E vai aprender muito mais da doutrina dos apóstolos com esse tempo de leitura do que com esse tempo procurando aqui no vídeo. Então ainda ficou dúvida em algum assunto que é simples a explicação, como por exemplo, o que é a doutrina dos apóstolos? A doutrina dos apóstolos é o que Jesus ensinou e o que os próprios apóstolos escreveram. Então ali tem a doutrina dos apóstolos inserida nas 13 cartas de Paulo, inserida nas demais cartas, inserida nos evangelhos, no Atos dos Apóstolos. Ali está a doutrina dos apóstolos. Não tem como eu explicar exatamente para você ponto por ponto. Mas saiba que eu quero saber mais, como eu faço? Para de assistir esse vídeo e vai ler o Novo Testamento. Você vai, eu não estou falando nada disso, mas ó, você ganha muito mais lendo a Bíblia do que ouvindo o que as pessoas falam da Bíblia. Então até mesmo esse vídeo que eu estou te ensinando, se você tiver que escolher entre assistir o vídeo que eu faço ou dedicar o tempo do vídeo para estar lendo a Bíblia, vai ler a Bíblia. Esquece que eu existo, leia a Bíblia. Porque a Bíblia é a revelação de Deus. E eu estou fazendo a revelação daquilo que eu interpreto da revelação de Deus. O que vale mais? A minha palavra ou a de Deus? Leia a palavra de Deus. Ah, eu tenho que escolher entre ouvir o pastor no vídeo para ele ficar alegre ou ler a Bíblia. Leia a Bíblia. Deixa eu triste, não participa não. Fala, pastor, olha, eu não assisti o vídeo, mas eu tenho aqui 40 minutos de leitura da Bíblia, de um esboço que eu fiz daquilo que eu entendi, fiquei com dúvida nisso, me ajuda? Ajudo, mas leia a Bíblia. Se for escolher entre eu e a Bíblia, fica com a Bíblia. Se for escolher entre ver meu vídeo ou estar em comunhão orando, jejuando, vai orar e vai jejuar. Deus é mais importante do que eu. Abre mão do vídeo, vai ficar com Deus, que é muito melhor. Mas se você assistiu até aqui, eu quero que a graça do Senhor Jesus te invada, te alcance, e que essa graça trabalhe em você a ponto de que você entenda que você vive nela e não na lei. Peço que o Espírito Santo te toque, te convença do pecado, da justiça e do juízo, que é o que Ele faz. Rogue por você diante de Deus como roga por mim, com gemidos inexprimíveis, e que nós possamos ser irmãos, vivendo em comunhão. Porque sinto muito, adventista que diz que não é só Jesus Cristo que salva, mas é a guarda do sábado como Ellen White, não é meu irmão. Pode ser meu amigo, pode ser meu conhecido, mas meu irmão não é. Então se você quer ser meu irmão, se você tem esse desejo, é simples. Jesus tem que dizer ser único e suficiente Salvador. Ah, eu sou pré, eu sou pós. Jesus é teu Salvador? É único? É. Tu é meu irmão. Fugiu disso? Sinto muito, a gente não pode mais ser irmão. Pode até ser seu amigo, mas irmão não dá. Agora, se você está até aqui, que essa comunhão do Espírito Santo trabalhe nas nossas vidas e nós possamos estar cada dia mais próximos. E eu deixo você
com o amor de Deus Pai também inserido no seu coração. Eu espero que você tenha sido esclarecido nos assuntos e eu espero você aqui para um próximo vídeo onde eu tentarei esclarecer ainda mais dúvidas. No vídeo anterior resolvi 2, nesse resolvi 4, no próximo talvez a gente resolva ainda mais. Continua mandando a sua pergunta, pode mandar até nesse vídeo se for necessário, se não, manda lá no grupo. Não desista desse projeto, se ainda não é o vídeo que você esperava, espera mais um pouquinho, ainda vai vir um vídeo resolvendo a sua questão. Mas eu vou tentar ao máximo te atender. Mas se eu não conseguir nesse tempo de espera, leia a Bíblia, se dedique a Deus. Talvez quando chegar o vídeo capaz de você ainda me corrigir e ensinar pra mim, ao invés de eu ensinar pra você, de tanto que você leu nesse tempo de espera. Eu agradeço pela sua audiência, pelo seu momento aqui comigo e desejo que Deus possa estar contigo todos os dias da sua vida. Fique no amor de Deus Pai, na graça do Deus Filho e na comunhão do Espírito Santo, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.